E é uma alegria estar com vocês e repartir esse tema tão simples, tão vivo e tão negligenciado pela igreja atualmente. Eu, quando fiz meu seminário, eu fiz na FTN, na época, que na Ródia, a turma chamava de Seminário da Ródia, eu fui a penúltima turma a fazer o seminário na Ródia, que era realmente a Faculdade Teológica Nazarena. Não estou criticando o que estão fazendo hoje, só estou dizendo que eu fiz aquele. E eu lembro que na aula de Evangelhos, veio um menino dar aula para a gente, eu já tinha 34 anos, recém-convertido, né? E quem nos deu a aula era um moço de 23 anos de idade, uma cabeça brilhante, chamava-se Gabriel Lavorato, Neto. E ele determinou, separou a aula de Evangelhos, separou algumas fases, e a mim coube uma pesquisa sobre a cruz. Já se vão 15 a 16 anos de ministério de tempo integral, e tudo quanto é literatura, e tudo que eu posso estudar acerca da cruz, da crucificação e dos resultados dela no impacto da vida cristã, eu tenho feito. E isso gerou uma palestra. Essa palestra, que é uma pregação, dependendo do lugar e a ocasião, eu a chamo de a geometria da cruz, os vários ângulos de uma salvação. A salvação é uma só, mas os vários aspectos e vários ângulos que podem ser aplicados pela geometria da cruz. Ela é uma trave que aponta para o céu, nós chamamos de simplex, e ela tem uma trave vertical, horizontal, aliás, perdão, vertical que aponta para o céu, que liga a humanidade ao céu, aponta para o céu. E a trave horizontal, que é chamada de patíbulo, que é o horizonte da salvação da humanidade. Eu costumo dizer que na cruz a salvação é objetiva. Cristo fez por nós. No Espírito Santo ela é subjetiva. Ele faz em nós. E hoje eu quero tratar com você da salvação objetiva, daquilo que ele fez por nós. Então, o texto que eu escolhi para a gente ler está em Mateus, capítulo 27, do versículo 45 até o versículo de número 54. São 10 versículos, para dar uma base em tudo aquilo que nós vamos ver, ok? Todos pegaram aí Mateus 27, 45 a 54? Podemos ler? Então, vamos lá. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, elema sabachthani. E isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebida em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e rochas partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Ponto e vírgula. E, saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E pelas palavras do Evangelho, eu quero lançar as nossas redes essa noite e recolher para nós exatamente a porção da Escritura que vai falar conosco. Amém? Amém. Você percebe que no relato da crucificação de Jesus já tem vida. Por muitos anos, eu me perguntei, que foi uma cena muito dantesca, interessante, que deve ter acontecido em Jerusalém, santos se ressuscitando e saindo do túmulo. Então, se realizar essa passagem, não sei se já parou, me permita uma heresia minha.
Isso é uma coisa minha, tá? O que eu vou falar para vocês, isso é meu. Você pode discordar à vontade, achar que eu sou meio doido, mas pensa comigo se não tem um fundo de razão nesse negócio. Jesus expira na cruz às 3 da tarde, exatamente a hora, entendeu? Que encerra o sacrifício no templo. O chofar soa e encerra o sacrifício. O Mel Gibson, no filme dele, foi muito feliz quando ele mostra Caifás entrando para aspergir o sangue e o véu rasgado, ele não tem aonde jogar o sangue. E o sumo sacerdote, naquele ano, fica com o sangue do cordeiro na mão. É uma visão muito interessante. Mas o que está escrito é que os corpos dos santos ressuscitam e saem do túmulo quando Jesus ressuscita. Então é assim, quando Jesus morre na cruz e expira, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu estou morto lá, eu sou um santo do Antigo Testamento, eu estou morto. Eu acordo dentro do túmulo. Só que eu não saio, eu fico esperando. Os túmulos se abriram. Olha que interessante. E muitos, não é poucos, não. Em grego é óculos, que é multidão. Uma multidão de corpos de santos falecidos ressuscitados. Se perguntar para mim quem são esses santos, eu teimaria e riscaria que poderia ser Isaías, Jeremias, esse povo todo andou para dentro da cidade. Por isso que Jerusalém estava em polvorosa no Pentecostes, e quando o som de um vento impetuoso soprou, todo mundo correu para ver o que estava acontecendo. Porque foram acontecimentos nos dias da humanidade que chacoalharam as estruturas da lógica, da física e do sobrenatural. Então, partindo desse ponto, eu retrocedo um pouco e vou ver os acontecimentos que anteciparam a crucificação. Eu vou ler em João 13, por exemplo, que Jesus Cristo ele vai servir uma Páscoa e vai ter a cerimônia do lava-pés. Uma das perguntas interessantes é quantas profecias Jesus cumpriu em vida do Antigo Testamento. Eu te digo, 332 profecias. Ele cumpriu nele 332 profecias do Antigo Testamento nele. Isso dá, em matemática e estatística, 1 sobre 840, 97 zeros, eu não sei como se pronuncia esse número, se tiver algum matemático entre nós, por favor, me auxilie, é 1 sobre 840, 97 zeros, de possibilidade de qualquer outro ser humano fazer isso. Então, são 332 profecias cumpridas nele. Ok. E, entre elas, uma das mais lindas para mim, está no lava-pés. Ele reúne seus discípulos e celebra a Páscoa judaica. E essa Páscoa judaica, ela tem elementos como figo, romã e uva. Você sabia? E aí vão os significados dos 3 elementos. Figo é cura, uva é comunhão e romã é prosperidade. Aonde você acha no Novo Testamento prosperidade, comunhão, certo? E cura na pessoa de Jesus? Então ele começa a pegar todos os elementos da ceia pascal, da Páscoa, e usar nele como uma simbologia. Ao servir a Páscoa, eles comeram o cordeiro, certo? O cordeiro oferecido pelo pecado da Páscoa, pelo pecado da nação, ele era comido pelas pessoas que ofereciam. Daí o significado de nós também comemos o pão da ceia. Ele elimina uma simbologia morta, mas ele inaugura uma nova, que perdura e continua. Então eu como o pão, que é o corpo de Cristo. E lembre-se, ninguém faz pão sem moer o trigo. Correto? Da mesma forma que ele foi moído pelos nossos pecados na cruz, como diz o profeta Isaías. Eu tenho também o suco da vide, e ninguém tira suco da vide se não espremer a uva no lagar.
como ele foi espremido pelos nossos pecados. Quando orou no Getsêmani, a pressão do mundo caiu sobre ele. Mas, continuando aqui no lava-pés, muitos de nós entendemos o lava-pés como ministério de serviço e de humildade, e o é. O que muitos descartam é a terceira aplicação do lava-pés. E ela é muito bacana e interessante, porque você, quando é convidado para entrar na casa de um judeu, se você é uma visita importante, o dono da casa lava os seus pés. Se você não é uma visita tão importante, quem lava os seus pés é um servo. Ele lavando o pé dos discípulos tem 3 aplicações: o serviço, a humildade e também a limpeza da antiga religião. Ele está limpando os apóstolos da religião judaica. Ele está limpando os apóstolos da religião que não produz mais frutos. Ao lavar os pés, no diálogo com Pedro, você pode perceber que Pedro diz para ele: Senhor, não vai me lavar os pés. Se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Ele falou: então me lava o corpo inteiro. Não preciso, teu corpo já está limpo pela palavra. Certo? E lava os pés de Pedro. O que é interessante é que o capítulo 13 termina com o lava-pés e a Santa Ceia e inicia o capítulo 14. E se você lembrar do capítulo 14, como é que ele inicia, é muito simples. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Ele lava os pés e convida nós na casa. E nos dá a certeza da casa que nós vamos morar. E nesse diálogo famoso com Tomé, Tomé diz: mas como é que a gente vai saber para onde o senhor vai? Aí ele diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Vem ao Pai se não for por mim. E é interessante que o eu sou, ele reproduz a mesma grafia da sarça ardente falando para Moisés: vá ao povo e diga que eu sou aquele que sou. Toda vez que Jesus fala eu sou no Evangelho de João, ele está se referindo ao Deus, à mesma grafia do que foi dita na sarça, no Sinai. E o grande impacto que isso causa é que os judeus queriam pegar em pedra para matar ele, porque cada vez que ele dizia eu sou, ele estava reforçando que ele era Deus. E tem mais um detalhe nesse eu sou. São 7 eu sou de Jesus do Evangelho de João. Vale a pena um estudo, vale a pena um aprofundamento. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e esse caminho, a verdade e a vida tem uma aplicação mais bacana ainda. Quando Deus resolveu habitar no meio do seu povo e escolheu um lugar para sua morada, ele o chamou de tabernáculo. E se você pegar o desenho do tabernáculo, o retângulo, que é o tabernáculo, o portão de entrada do tabernáculo chama o caminho. A pia de purificação chama-se a verdade. E o Santo dos Santos é conhecido como a vida. Então, quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele é o tabernáculo de Deus sobre a terra. Ele é a encarnação do próprio Deus. Isso nós já sabemos. Mas a aplicação do eu sou o caminho, a verdade e a vida me revela que ele, sendo um corpo, o tabernáculo de Deus encarnado, ele me faz também, na pessoa do Espírito Santo, o próprio tabernáculo de Deus hoje na terra. Deus habita em nós. Através dessa palavra de Jesus, é que ele veio habitar em nós. Porque ele vai dizer lá em João 16, 15 e 16, que ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, nessa formatação, Santa Ceia, capítulo 14, lava-pés, capítulo 14, termina todo o serviço da ceia. E a Bíblia me relata que eles atravessam o Ribeiro de Cedron e vão para o Getsêmani. Até esse momento é um momento de celebração, até esse momento é um momento de festa, até esse momento é um momento de muita alegria. Está todo mundo embevecido, só Judas que já tinha se mandado para pegar suas moedas e trazer a escolta que é prender Jesus.
Ele já sabia disso tudo. E ao chegar no Getsemane e o horário se aproximar, ele pede para que Pedro, Tiago e João orem com ele. Eu faço uma aplicação aqui muito interessante. Quantas vezes você precisou que alguém orasse e as pessoas muito ocupadas ou cansadas nem isso conseguem fazer com você? Pois bem, o Jesus que tanto fez por nós, uma única vez que eu me lembre, ele pediu que a igreja intercedesse com ele. E esta, por sua vez, falhou. Ela estava cansada, os olhos pesados, muito vinho, muita comida. Eles dormiram. Jesus se afasta e vai orar. E aqui vem uma outra aplicação interessante. Ele clama, ele grita 3 vezes: Pai, se podes, passa de mim esse cálice. Você sabe o que ele ouviu de Deus nesse dia? Qual foi a resposta que ele teve a uma súplica 3 vezes? A mesma coisa, ele suplicou 3 vezes, ele clamou, ele pediu. Se tem alguém que é santo, se tem alguém que é perfeito, se tem alguém que não tem erro nenhum, teria que ser atendido segundo a teologia da nossa prosperidade. Eu gostaria de desafiar os profetas que assim creem nessa teologia da prosperidade para me explicar, porque Jesus não tinha brecha nenhuma, Jesus não tinha pecado nenhum, e ele clama ao Pai 3 vezes: Pai, se podes, passa de mim esse cálice. A Bíblia não relata, mas eu tenho certeza que ele ouviu de Deus não. Eu chamo isso da oração do não, quando Deus diz não. Deus disse não para Jesus. Deus disse não porque ele clamou 3 vezes. Primeiro, ele clamou porque a dor da tortura física ia ser imensa. Sim, ele tinha medo. Ele clamou pelo seu emocional, pelo seu psicológico, que estava aos frangalhos naquela noite, arrebentado pela traição, sabia que ia ser abandonado, sabia que ia ser traído, julgado, exposto. Ele gritou não. Ele gritou para Deus tirar esse cálice dele. Mas o cálice mais dolorido de Jesus não é nada, não é a dor física da cruz e nem a dor emocional do abandono e da traição. A maior dor de Jesus no Getsemane é a dor espiritual. Um homem que não conhece o pecado chama para si o pecado da humanidade. Quando você apresentava o cordeiro, o sacerdote coloca a mão na cabeça do cordeiro, coloca a mão na sua cabeça e faz uma oração transferindo o pecado do cordeiro para você, de você para o cordeiro, perdão, para sacrificar o cordeiro. E aí que é interessante. No Getsemane, Jesus chama sobre si. Hoje nós somos perto de 7 bilhões e 800 mil seres humanos na face da Terra. Pega tudo que nasceu, de Adão até Jesus, e até nós aqui, todas as pessoas que já morreram, mais os que estão vivos, soma todo esse pecado e joga nele. Pare e pensa. Pensa nos pedófilos que sorrateiramente invadem o quarto das crianças. Pensa nos gulags da Rússia, nos campos de concentração nazistas. Pensa em tudo que a humanidade já produziu, nos crimes de colarinho branco, em tudo quanto é sorte da mentira, a dissimulação, a tudo, e põe nesse homem. Ele realmente clama, ele transpira sangue, ele começa a suar sangue, ele está morrendo. O processo de morte de Jesus começa com a hematidose, que é o nome desse fenômeno, lá no Getsemane. Os pequenos vasos se rompem e ele começa a transpirar sangue. E isso é uma dor insuportável. Os algozes chegam, Judas à frente, e ele diz: confie, com um beijo traz o Filho do Homem. Os vários ângulos de uma salvação começam a ser desenhados. Ele vai pagando o nosso pecado, ele vai traindo o pecado sobre si. Isso nos faz refletir sobre a cruz do Calvário, o sofrimento dele, pensando que eu teria que passar por isso por ser pecador, mas eu não teria condições de suportar os meus pecados. Quem dirá o de outros? Quem de nós morreria por um presídio cheio de assaltantes e criminosos? Ele morreu. E num dia desses, dando aula no IBCamp, no Instituto Bíblico aqui de Campinas, eu falei para meus alunos:
Nós temos que orar para o Congresso se converter, nós temos que orar para o Lula se converter. E o menino pulou, falou, Lula não. O Lula não. E eu achei interessante, porque ele foi bem autêntico. E ele é nordestino, ele falou, a minha família, o Lula matou minha família. Eu falei, então, essa síndrome de Jonas, ela tem que morrer, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E a cruz, ela é universal. Pelo pecado de um, por um o pecado entrou, por um o pecado vai sair. E a cruz, ela aponta para a humanidade. Nós que cremos no livre-arbítrio, a doutrina do livre-arbítrio, ela aponta para a humanidade. Ela é um símbolo que aponta a salvação para a humanidade, é lógico. Cremos e sabemos que é para aquele que se arrepende. Mas ela é para todos. Ela é universal. A salvação apresentada, objetiva na cruz, ela é universal. Então, e aí, continuando, ele é preso e levado a um julgamento por religiosos. Os sacerdotes, a religião vai julgar Jesus. E, pasme, eu começo agora a entrar num campo de pesquisa nomenclatural. Sim, os nomes bíblicos são fantásticos. Anás é gracioso. Caifás é tão humilde. Olha que coisa interessante. Anás é graça, Caifás é humildade. Eu poderia dizer que foi o dia que a humildade e a graça dos religiosos julgaram a Deus e o condenaram. E o condenaram por blasfêmia. Mandam e levam a Pilatos. Pilatos quer dizer armado com uma lança. Então a graça e a humildade enviaram Jesus para a ponta de uma lança. Que Pilatos quer dizer armado como uma lança. Pilatos interroga Jesus. Não satisfeito, envia Herodes. E agora vem o terceiro nome, que eu acho fantástico. O herói que canta. Olha, Herodes era Ode. Herói que canta. E o herói que canta queria ver um sinal. Queria que Jesus o servisse. Queria que Jesus apresentasse para ele um sinal. Jesus não fez nada, ele espancou Jesus, colocou o manto e mandou de volta para Pilatos. E aí começa o julgamento de Jesus pelo direito civil romano, que é o que norteia os nossos tribunais até hoje. Ao olhar para o nosso STF, dá para imaginar, né? Os absurdos que nós cometemos em nome do direito. Mas lei é lei, dura lex, sed lex, dura lei mais lei, e Pilatos começa um julgamento tentando, de todas as maneiras, soltar Jesus. Entre João 18, 38, 19 e o princípio do capítulo 19 do Evangelho de João, Pilatos exerce um papel interessante. Ele vai exercer o papel de um sacerdote mundano que vai aprovar o Cordeiro de Deus para o sacrifício. Por que eu digo isso? Existia uma frase famosa em Roma. Quando César avistou Alexandria e conquistou o Egito, quando ele avistou o farol de Alexandria, ele soltou a famosa frase: Vini, vidi, vinci. Vim, vi e venci. E a segunda frase que norteava o Império Romano é Roma é o mundo e o mundo é Roma. Então, Pilatos, ele, nesse momento, o julgamento de Jesus, ele é tido como magistrado mundano do mundo que vai inocentar ou aprovar o Cordeiro de Deus para o sacrifício. Por que eu falo isso? Quando você levava o Cordeiro para o sacerdote, para que ele observasse se era apto ao sacrifício, o sacerdote olhava o Cordeiro 3 vezes e dizia, não tem defeito, não tem defeito, não tem defeito. Aí podia sacrificar. Pilatos, por 3 vezes, disse que Jesus não tinha culpa. Não vejo nesse homem culpa alguma. Não vejo nesse homem culpa alguma. Não vejo nesse homem culpa alguma. Mas o povo gritava, crucifica, crucifica, crucifica. Ele não teve saída. A última tentativa de Pilatos é a mais curiosa. Ele manda vir Barrabás. E aí vai um outro nome. Bar-Aba. Em aramaico, Aba é pai, Bar é filho. O povo grita, solta-nos, Barrabás. Solta-nos o filho do pai. E matem o filho de Deus. Curioso?
Sabe quem é Barrabás? Sou eu, querido. É você. Somos nós. Os filhos do Pai. Eis-nos aqui. Jesus foi trocado por nós. Sabe, gente, são profecias e significados tão profundos que eu fico extasiado ao olhar a Bíblia, ver que tudo isso está aqui, e por quantos anos eu passei por cima desse texto e nunca reparei nisso. Tomara que isso desperte a tua curiosidade e você descubra mais coisas para me ajudar. Mas continuando. E aí, o Barrabás é substituído, é solto, e ali Jesus é crucificado. Depois de um severo espancamento, o flagum expõe os ossos dele das costas, ele é espancado, judiado, e eu não preciso aqui entrar em detalhes do que é a crucificação. É penetrado por 3 cravos, um nos pés e 2 nas mãos, e a sinfonia de horror começa, porque o sobe e desce, que não dá descanso, uma coroa de espinho enterrada na cabeça, cumprindo uma profecia de Gênesis que diz: entre espinhos e abrolhos colherás do fruto do seu rosto. Espinho é sinal de maldição. A coroa é Jesus tomando a nossa maldição sobre si, a coroa de espinhos. E ele é pregado a uma cruz, acima da cruz é colocada uma tabuleta. Em grego, Iesu Christos re Basileia tu teu. Em hebraico, Remelik Iudaya. E em latim, Iesu Nazarete Regis Iudam. Em 3 línguas. Para que os inteligentes, os filósofos, os gregos vissem e entendessem a língua da época, para que os civilizados, os romanos, em latim, e para os religiosos em hebraico. É um recado para a humanidade. Esse é o rei dos judeus. E ali, morrendo na cruz, numa sinfonia de horror, porque a cruz, ela mata pela respiração. A dor é lancinante e ela é tão forte que ela não permite o desmaio. Então, ela não permite a síncope. Eu, com os braços abertos, presos na cruz, eu não consigo fazer esse simples movimento aqui, ó. Não. Eu só consigo fazer. Eu vou puxando. Quando o pulmão está quase para explodir, eu procuro um ponto de apoio no pé que está pregado, levanto o meu corpo e solto o ar. E caio de novo. Então, esse jogo vai persistir por 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. E é nesse período de 6 horas que ele emite as 7 frases da cruz. E aqui eu vou aplicando ela de uma forma bem rápida. A primeira, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. A primeira frase nos remete ao seguinte pensamento. Ele perdoa e justifica. Perdão e justificação na primeira frase. Pai, perdoa-lhes. Ele emite o perdão para a humanidade. E ele nos justifica quando ele diz, não sabem o que fazem. Perdão e justificação na primeira frase. Detalhe, quem perdoa e quem oferece a justificação é um sacerdote. Então, na primeira frase da cruz, ele opera o ofício sacerdotal. Na segunda frase, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ora, 2 ladrões. Por que 2? Não podia ser 5? Podia ser 6? Podia ser 12, 10, 7? Por que 2? E ele no meio? Porque entre os bandidos ele foi contado. Foi interessante. O primeiro, segundo a tradição, né? Gesmas e Dimas. O primeiro grita, desce! Desce da cruz que eu acredito! Desce! Ele não responde. O outro diz, não temes, pois estás a mesma coisa. Nós fizemos por merecer, esse nada fez. Jesus, quando voltares em teu reino, lembra-te de mim. E ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Coisa linda. Não foi sacerdote, não foi pastor, não foi o prefeito, não foi o imperador que inaugurou o céu, foi o ladrão da cruz. E eu tenho uma informação interessante para você. O único cara que nós temos certeza que está no céu é esse.
É incrível. É o ladrão da cruz, o arrependido. Mas não pense dentro da nossa doutrina, do livre-arbítrio, que Jesus amou menos o impenitente. Não. É aí que fica bonito. Porque por ele nos amar, ele permite que nós façamos as nossas escolhas. E porque ele nos ama, ele respeita o que nós escolhemos. E as nossas escolhas determinam o nosso caráter. Esmas, ou o ladrão mau, como você preferir, optou pela não salvação, pelo imediato. Ele queria uma salvação ali, efêmera, rápida, que atenuasse a dor e o sofrimento dele. Às vezes somos nós, desesperados por um milagre, e não sei se aceitamos ou não do Getsemane como Jesus o aceitou. E é lindo você ver o amor de Deus pelo ladrão impenitente a ponto de respeitar a decisão dele. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com o que escolhemos e com o que decidimos. Na terceira fase, assim, na segunda, somente um rei pode abrir o seu palácio. Somente um rei pode abrir a sua morada para que os súditos habitem. Jesus, então, na segunda frase, opera o ofício real de rei. Na terceira, mulher, aí está teu filho. E depois disse ao discípulo João, eis a tua mãe. Vou te falar uma coisa, você que é mãe. Quantas de vocês, ao ver essa forma que Jesus se relata, a sua mãe, se reporta a sua mãe, não pensou em dar uns tapas em Jesus, hein? Vamos deixar de lado aqui a espiritualização e vontade de dar uns tapas em Jesus. Vai falar assim desse seu desaforado, né? Quando ele diz lá na boda de Caná para a mãe dele, mulher, que tenho eu contigo? Ah, vem aqui. O que você está pensando que você é, menino? Mas não. Maria é mãe do homem Jesus, do profeta, é entre ele e Deus. Daí a colocação. No profeta ninguém manda, só Deus. Tá bem? E ele vai exercer o ofício profético na terceira frase. Maria, tudo que o Antigo Testamento deu de melhor. João, o que nós temos de melhor no Novo Testamento. Ele une os dois, o Antigo e o Novo. E aqui, profeticamente falando. Continuando, Deus meu, por que me abandonaste? Ora, é a primeira vez que Jesus se reporta ao Pai como Deus. E parafraseando Davi no Salmo 22, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E o Salmo 22 descreve a crucificação e morte de Cristo, já o 23, a ressurreição. Essa é a grande aplicação espiritual dos dois salmos. O 22 é o salmo da morte, o 23 é o da ressurreição, porque ainda o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Correto? E a quarta frase é interessante porque ele se torna um homem sem Deus. É o único momento na história de Jesus que ele vai se sentir como eu e você, um homem sem Deus. E é por isso que ele é o dignatário representante da humanidade diante de Deus. É porque ele se tornou um homem e o grito dele, porque o Senhor me desamparou, Deus, porque o Senhor me desamparou, é porque ele não suportou, nem que fosse por algumas horas, a ausência de Deus na vida dele. Eu e você, quando nos convertemos, é o buraco que havia em nós, o coração vazio. E quando Deus entrou, ele preencheu. E nós não conseguimos mais viver sem Deus. Por mais que ainda tentemos, não dá. A dor é lancinante. A dor do vazio de um homem sem Deus é absurda. Ele provou isso. Na quinta frase, ele grita, tenho sede. Agostinho de Hipona escreve que a sede de Jesus é a nossa salvação. Havia uma sede física, lógico, 18 horas sem beber nada, apanhando, andando para lá e para cá, ele estava com a boca sequíssima. Sem poder fechar a boca, de tanta dor, moscas voando. Salmo 22 relata, a língua se me apega ao céu da boca, desidratação. Sofrimento não é pouco ali. Mas ele tem a sede emocional também, a tristeza do abandono, a solidão, está sozinho ali na cruz. Todo mundo que passa por ela zomba dele, mas a sede espiritual é a maior. Ele tem uma sede de nos salvar.
O soldado embebe uma esponja. A Bíblia relata vinagre. A bem da verdade, a bebida chama-se posca, com P. P-O-S-C-A, posca. É um energético, seria hoje, que o soldado leva no seu cantil. É uma mistura de água, sal e vinagre. Sal grosso, né? Água, sal grosso e vinagre. Servia para o soldado tomar. É o que eles têm ali. Eles vão dar o que eles têm. O vinagre não foi de uma maldade, mas sim de um cumprimento de uma outra profecia. O vinagre representa fermento. E o fermento, na Bíblia, representa pecado. Quando o fermento toca na boca de Jesus, o vinagre, a posca, toca na boca dele. Ele emite a seguinte frase: está consumado. Foi paga a dívida do Éden. Foi pago. O termo é tetelestai, já devem ter ouvido falar, que é o termo que era usado em promissórias ou em quitação de dívidas ou em quitação de penas. Tetelestai, era carimbado, já cumpriu a pena, já está paga a dívida, não existe mais dívida. Qual dívida é essa? A dívida que Adão adquiriu no Éden, Jesus está pagando ela na cruz. Eu gosto de dizer que se no Sinai Deus promulgou a lei, no Gólgota Jesus a cumpriu. No Sinai, Deus promulga a lei. No Gólgota, Jesus a cumpre. Paga a nossa dívida. É o único que pode fazer isso. E depois de dizer tenho sede e está consumado, ele retorna a relação com o Pai e diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expira. O véu do santuário se rasga de alto a baixo. Só Deus para rasgar de cima para baixo. Não pense você que véu é um tule de noiva hoje, não. Tem um palmo de grossura esse tecido. Em linho. É rasgado de alto a baixo e a humanidade agora pode olhar a Deus nos olhos em Jesus. E ao dizer isso, a terra treme, os sepulcros se abrem e os corpos dos mortos, quando Jesus ressuscita, saem do túmulo. E agora, na nossa aplicação, eu te digo, o que eu e você precisamos fazer para ser salvos? Mudar simplesmente de vida. Aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, eu sou um co-herdeiro da graça divina. E como João escreve e diz, todos que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Hoje eu e você somos filhos, porque o Filho de Deus morreu. Porque ele foi trocado por Barrabás, que somos nós. E aí eu poderia descrever todos os ângulos da salvação para você entender quanto isso é só um superficial. Eu precisaria de pelo menos uns 3 dias para esmiuçar detalhe por detalhe das profecias e de tudo que ele pagou na cruz por nós. Ele pagou na cruz perto de 75 profecias. Só para você ter uma ideia. O judeu, ele puxa do sábado para sexta-feira, na Páscoa, ele chama de Parécere Pascal, ela vem para sexta. Na sexta-feira que Jesus foi crucificado. E a partir do que raia o sol, que ele foi para Pilatos de madrugada e voltou para ele foi para Herodes de madrugada e voltou. Aí o sol raiou e Pilatos começou o julgamento dele. Jesus, o judeu não anda mais de 600 passos no sábado ou na Parécere Pascal. Não pode, é proibido por lei. Alguém esteve na Fortaleza Antônia, a casa de Pilatos, e contou os passos até o alto do Gólgota. Deu 597 passos. Para quê? Para que não ferisse a lei. E para que ele fosse o Cordeiro de Deus, aprovado por Deus. O Batista, quando olha Jesus se aproximando do Jordão para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Batista responde à pergunta do Isaac: pai, cadê o cordeiro? Abraão diz: Deus proverá. Essa pergunta de Isaac, na resposta de Abraão, está na boca do João Batista, na beira do Jordão.
quando ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses ângulos da salvação, eles são informativos, sim, mas extremamente aplicáveis a qualquer tipo de vida. Se nós somos hoje o que somos, nós devemos a tudo isso que Jesus fez. E eu espero não ter chovido no molhado com você. Eu espero não ter dito nada do que você já sabe, porque tudo isso a gente já sabe. Mas que os detalhes que somam e que estão escondidos no texto, eles nos dão uma garantia de que não foi em vão a morte do meu Senhor. Os túmulos se abrem, esses santos entram. Talvez esse pessoal todo subiu com Jesus quando ele foi assunto. Pode ser. Isso aí é uma reflexão minha, tá? Vai dizer por aí, o pastor Caio falou que os mortos subiram para o céu. Não. É uma reflexão minha. Eu gosto de ficar pensando um pouco, às vezes, em algumas coisas. Eu espero ter colaborado com você. Eu espero ter te dado alguma diretriz para você pesquisar um pouquinho mais sobre os ângulos da cruz. Se eu não sei agora se o Damastor quer abrir para perguntas, se tem alguma coisa que se eu souber eu respondo, se eu não souber eu vou procurar saber. Eu não sei se o pessoal gostaria de fazer alguma pergunta. Imagina, foi maravilhoso, né? E aqui a gente vai abrir umas 3 perguntas aí, para quem quiser tá tirando uma dúvida, alguma curiosidade, né? Um texto maravilhoso, onde tem negação, sacrifício, perdão e, acima de tudo, amor, né? Então, fique à vontade. Aquele que tiver uma pergunta, uma curiosidade, pode estar perguntando para o pastor aqui, né? Uma aula maravilhosa. Pena que muitos acham que não conseguiram entrar devido ao horário, eu não sei, né? Uma terça-feira aí, algumas coisas acontecem. Mas creio que grande agradecer a presença mesmo de todos aqui. Algumas perguntas, pessoal? Fez aí, trouxe satisfações a vocês? Pastor, acho que hoje... Mas está refletindo ainda. Nem você, Damastor, tem alguma pergunta? Nem refletindo, muitas coisas, né? a minha pergunta não é, mas na questão, né, de você aponta muito e legal colocação o quão difícil hoje no mundo tão doido que nós vivemos, né? Você vê depois dessa pandemia que estamos passando, muitos casos, né, de pessoas dentro dos próprios lares, é pedofilia, é assassinato de pai matando filho, filho matando pai. O ladrão da cruz se arrependeu ali diante de Jesus no último momento. Sim. Essas pessoas, né, do ponto de vista que nós queremos que ela não tenha conhecido a verdade, ou seja, a Cristo. Pouco escatologia agora. Elas mesmo assim, elas podem, após a vinda do Senhor, adquirir a salvação, mesmo assim, depois de tal ato? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que enquanto tiver sopro de vida, eu posso escolher. Você viu o ladrão da cruz, ou o impenitente. A gente sabe e prevê que não. Se você perguntar de grandes heróis do Antigo Testamento, eu tenho e cismo que alguns possam ser que a gente não veja no céu. Há uma grande dúvida, por exemplo, talvez isso choque você, se Salomão vai estar no céu. A pessoa, o homem mais sábio do mundo, não foi para o céu, porque não se arrependeu. A questão é, nós nunca sabemos quem se arrepende no último minuto. E aí a misericórdia de Deus, ela pode alcançar o mais vil pecador. Isso não é predestinação. Ele dá a oportunidade.
Quer ver coisa interessante? Eu debatendo outro dia com o presbiteriano, eu deixei o cara meio inculcado. Porque eu perguntei para ele se Jesus Cristo era um ator ou se usava de cinismo ou ironia. Ele falou, não, Jesus nunca usou essas linguagens. Eu falei, eu sei que não. Então, por que ele falou para Judas no Getsemane? A que vieste, amigo? Ah, mas Judas é o filho da perdição. Presta atenção. Deus pergunta para Adão no Éden, o que você fez? Deus sabia o que ele tinha feito. Por que ele pergunta para Adão, o que você fez? Porque se o Adão, eu tenho comigo isso, hein, gente? Se Adão fala, Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei. Eu fiz tudo errado. Eu não sei se a história ia ser diferente. Entendeu o que eu quero dizer? Quando Jesus pergunta para Judas, a que vieste, amigo? Ele chamou o cara de amigo. Ele deu uma oportunidade de arrependimento, ele deu uma oportunidade de salvação para Judas, que foi rejeitada por ele quando ele beijou Jesus. Então, quer dizer, esse juízo, isso seria um juízo temerário. Quem foi salvo, quem não foi. Olha, eu tenho que me preocupar comigo. Se eu tiver certeza que eu estou salvo, já está muito bom. E essa foi a pregação que mudou a Inglaterra, de John Wesley. Você tem certeza da sua salvação? Porque as dos outros, por mais bandido, criminoso que seja, eu não sei. Eu não sei o tamanho da misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa e se houve a possibilidade de arrependimento no último momento. Esses dias, ministrando para os homens, quando eu falei que Sansão era um suicida, eu quase apanhei aqui dentro. Sansão é suicida, gente. Ele pediu, me coloca na coluna do templo, que eu morra com eles. Ele se matou. Eu vou dizer que Sansão, então, não está no céu? Eu não sei. Já parou para pensar nessa do Sansão? Não, essa é nova, hein? Essa é repertório novo. Sansão vai no meio das colunas com a intenção de matar e se matar e fala que eu morra com eles. É suicídio. Muito louco. Então, nós precisamos tomar cuidado. A pergunta sua é boa, certo? Foi a provocativa. Eu acredito que o pecador sempre vai ter a oportunidade de se arrepender por tudo que Jesus passou. Por isso que eu falo que a salvação, quanto na cruz, ela é objetiva. É ofertada a mim. Ok? Isso aí. Alguma pergunta, pessoal? Aproveita, hein? Mas, enquanto eles pensam um pouquinho, pastor, alguém aqui que dá um oi aqui, ó. Ela tá do meu lado, tá ouvindo aqui, ó. Oi, Evelyn. Oi, pastor. Tudo bem, senhor? Saudade de você, menino. Quanto tempo, hein? Saudade também. Nós vamos nos ver em breve, fica tranquilo. Verdade. Vem passear aqui na nossa cidade. Amém. Estamos preparando para esse carinho. Da terrinha. Quem tá aqui também? É isso aí. Pastor, quem tá por aqui, aí, né? acho que ela não tá conseguindo. Cortou um pouco, pastor, eu não vi. Tô sentindo saudade da terrinha, afinal foram 4 anos aí. Isso aqui é bênção, aqui é cidade maravilhosa. Sou Beto. Bom, Tor, também se o pessoal não tem mais perguntas, pessoal, a igreja vamos encerrar. aqui é coletora. Não tem mais perguntas por hoje, gente? Todo mundo legalzinho? Pastor? Eu que agradeço. Eu agradeço de coração mesmo e a oportunidade, esses ensinos, essas coisas aí que a gente ficava aí às vezes um pouco até altas horas roendo e conversando, mastigando com dentes da mente. E agradeço mesmo, bênção de Deus. Agradeço, um abraço, Silvana, por estar aí dando a oportunidade, esse tempo aí de você estar conosco, 9 horas da noite, você nem foi para casa ainda, hein? Meu Tem Deus. problema. Tem problema. É isso aí, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Obrigado aos irmãos que estão aqui conosco. Né? Estão aqui presentes aí até agora.
Obrigado mesmo. E vou pedir, né? A Lucy, amada, pastor, esposa do nosso pastor Roberto, para encerrar nossa reunião. Lucy, por gentileza. Amém. Muito obrigado, pastor Caio. Foi muito edificante saber Amém, Lucy. que tudo que Jesus fez por nós não foi em vão, né? Não. Não foi em vão e aprendemos muito. E ficar mais atento, né, no que nós estamos fazendo, falando, para não perder a nossa salvação. Com né? certeza. Isso Glória é o a mais Deus. importante. Sim.